E é sobre esse assunto que eu converso agora com o professor Lucas de Souza Martins, da Universidade Temple da Filadélfia. Boa noite, professor. Muito obrigada por atender o CNN Prime Time aqui neste sábado. A gente sabe que estamos no meio de um feriado, mas é sempre um prazer poder ouvir o senhor. Gostaria de abrir essa nossa conversa olhando um pouco para a forma como o judiciário aí impõe uma derrota a Donald Trump. É um revés num esforço aí do presidente americano de endurecer ainda mais essa política dele anti-imigração. Como que o senhor recebeu essa notícia? Boa noite. Boa noite, Clarissa. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela CNN Brasil. Essa decisão é importantíssima para nós entendermos o tamanho dessa distensão, desse confronto entre poderes aqui nos Estados Unidos. Lembrando que o sistema, nesse sentido, é muito parecido com o sistema brasileiro. Obviamente que quando nós falamos da gestão de Donald Trump, o seu segundo mandato, uma série de questões, uma série de políticas que já foram implementadas, nós já tivemos uma série de reações por parte de juízes federais, por exemplo. Nós vamos lembrar com muita clareza, por exemplo, a ordem executiva de Donald Trump para cercear a 14ª emenda à Constituição, determinando que pessoas nascidas no território americano teriam acesso à cidadania. Isso foi barrado pela Justiça Federal. Então, se esperava efetivamente a questão da Suprema Corte. O que a Suprema Corte diria a respeito dessas políticas? Quais seriam os limites que a Suprema Corte poderia impor às vontades e os desejos da política de Donald Trump? E hoje nós tivemos uma resposta bastante consistente com relação a um tema que é muito caro a essa nova administração federal, que é exatamente a questão da imigração, nessa questão específica destes venezuelanos que agora, pelo menos, não serão deportados a partir desta decisão da Suprema Corte. Essa decisão é importante na medida em que a Suprema Corte hoje ela tem uma composição de maioria conservadora, ou seja, existia uma expectativa a partir da eleição de 2024 de que Donald Trump enfrentaria uma situação bastante favorável com relação às suas políticas e de um possível enfrentamento com a Suprema Corte. E o que acontece nesse momento é que, por mais que a Suprema Corte represente um grupo de juristas conservadores, ainda imprimem uma série de reveses, neste caso um revés importante a uma medida do governo Donald Trump, o que implica também que a Suprema Corte estará disposta e atenta a possíveis avanços que vão além da Constituição, que vão além dos limites constitucionais colocados a partir da Casa Branca. Agora, professor, na sua visão, Donald Trump tem conseguido cumprir as promessas de campanha dele em relação a esse tema da imigração? Porque a gente vem observando um desgaste bastante intenso do presidente dos Estados Unidos diante aí do tarifaço, da guerra comercial que ele vem protagonizando. Essa agenda da imigração, querendo ou não, contribui para manter aquela base ali trumpista mais mobilizada, sendo atendida pelo presidente dos Estados Unidos com uma certa rapidez, com uma certa agilidade, diferente do que a gente vem observando na frente da guerra comercial. Como que o senhor enxerga aí as entregas de Donald Trump até agora nesse segmento? Bem, o eleitor de Donald Trump não padece de frustração com relação a políticas e promessas de campanha. Donald Trump fez claras manifestações dizendo que encararia de frente a questão da imigração dos Estados Unidos. Só não se sabia exatamente a extensão dessas ações do Poder Executivo nessa nova gestão, nessa segunda gestão de Donald Trump. Por isso que, pelo menos nesse momento, essa posição com relação à imigração, a postura do ICE, que representa exatamente essa polícia migratória americana, tem sido visto, pelo menos pelos apoiadores de Donald Trump, de uma forma positiva, exatamente porque se esperava, a partir de seus eleitores, uma postura enérgica com relação a essa questão da discussão migratória nos Estados Unidos. E, de fato, nós podemos dizer que o eleitor do republicano não passará por nenhuma dificuldade no sentido de absorver essas medidas. Não há nenhuma frustração na medida em que estas políticas impostas pelo novo governo são, sim,
da extensão esperada pelo seu eleitor mais caro, que é um eleitor que já vem apoiando o Donald Trump desde a sua primeira eleição lá em 2016. E, professor, quando a gente faz um paralelo aqui com o Brasil, eventualmente quando há um confronto com a justiça, uma ala ali, por exemplo, no caso do bolsonarismo, que tem alinhamento ideológico com Trump, até aplaude o confronto com o judiciário. No caso de Donald Trump e desse revés que ele sofre na justiça específico a respeito dessa lei aí do século XVIII, o senhor entende que esse confronto acaba contribuindo politicamente de alguma forma para Donald Trump? Ele colhe alguma coisa com esse tom mais combativo, a ideia de existir esse embate com o judiciário? Interessante você levantar isso, Clarissa, porque foi um dos pontos principais que Donald Trump levantou ao longo de sua campanha, exatamente o enfrentamento ao poder judiciário. Não é à toa que ele foi o primeiro presidente a aparecer na famosa mugshot, naquela foto que foi tirada no momento que ele foi preso, pelo menos momentaneamente, pela Justiça de Nova York, ou seja, ele se apresentou ao eleitorado como alguém perseguido pela justiça, ou seja, o enfrentamento ao judiciário é natural que exista, pelo menos nesse início, e vai continuar acontecendo, porque faz parte de uma narrativa eleitoral, uma narrativa política, por isso que avançar em temas contra o judiciário, especialmente contra juízes federais que foram indicados por administrações democratas, vai se tornando e vai se perpetuar como algo que é prático, né? Algo que se solidifica como algo natural dentro da gestão de Donald Trump. Por isso que não há nenhuma surpresa neste enfrentamento entre judiciário e executivo, até porque ele já existe como narrativa política e foi fundamental para fazer com que Donald Trump vencesse aquela eleição, se dizendo um perseguido pela justiça americana. Nós conversamos com o professor Lucas de Souza Martins, da Universidade Temple da Filadélfia. Professor, muito obrigada por tomar o seu tempo para participar aqui do CNN Prime Time. Obrigado, Clarissa. Uma boa semana.